Economia, com Ivana Moreira. Bom dia, Ivana Moreira. Bom dia. Eu descobri por que eu tive insônia. Sério, Paulo? Eu descobri que eu talvez de noite tenha imaginado que nós hoje falaríamos desse fantasma que sempre me assusta, chamado inflação. É sobre isso que nós vamos falar? Paulo Leite, eu sei que você não gosta desse assunto, ninguém gosta, na verdade, mas vamos falar sobre isso. O governo deu ontem novos sinais de quanto está preocupado com o risco inflacionário no país, embora eles tentem disfarçar um pouco. Há poucos dias, o governo já tinha reconhecido que não há como manter a inflação no centro da meta para este ano, que era 4,5% em 2011, que a inflação deverá fechar o ano perto de 6%, que é o patamar mais alto que poderia se prever para esse ano. E ontem anunciou novas medidas. Subiu mais uma vez o imposto sobre operações de crédito, operações financeiras, o IOF, o tributo sobre operações com cartão de crédito para pessoa física, o CDC, o crédito direto ao consumidor, e o crédito consignado, a partir de hoje sobe de 1,5% ao ano para 3% ao ano. Essa medida tem como efeito prático inibir o consumo, porque torna o financiamento de qualquer produto, do carro, do eletrodoméstico, da TV de LCD, mais caro. E aí, obviamente, para quem estava pensando em fazer uma compra financiada, ela tende a pensar mais tempo, porque esse financiamento ficará mais caro. Mais caro, não, pelo que eu vi, o dobro, né? Porque se você está incidindo impostos ao dobro, não é que vai ficar mais caro o dobro na prestação, mas o impacto do imposto de operações financeiras será o dobro daquele que se verifica hoje. O que é o custo do financiamento? É a taxa de juros real, mais os impostos embutidos. Então, o que subiu não foi os juros praticado ali no financiamento, foi o imposto cobrado sobre a operação financeira. Que será repassado integralmente para o senhor ou a senhora que comprar. Não significa que o financiamento hoje está o dobro do que era ontem, mas que o imposto embutido dentro dele hoje é o dobro do que era ontem. E que haverá um impacto. Exatamente. Para quem quase fechou um negócio financiado ontem, mas resolveu ir para casa, sabe, para pensar a última vez, é realmente uma pena, porque hoje, quando ele voltar à concessionária e simular novamente o financiamento em 48 prestações daquele carro lindo que ele estava sonhando, esse financiamento terá ficado um pouco mais caro. O mercado tem, de modo geral, atribuído a causa, analisado que a causa principal da pressão inflacionária é justamente o grande crescimento da demanda por consumo no Brasil, puxada aí pelo crescimento da renda, da melhora da condição social de muitos brasileiros. O governo, por outro lado, continua batendo o pé de que a pressão inflacionária não tem exatamente a ver com motivos internos, tem mais a ver com questões internacionais, como a alta dos alimentos no mercado mundial. Eu estou mais com o mercado do que com o governo. Acho que, claro, tem certamente o impacto das questões internacionais, mas não dá para desconsiderar o impacto dessa demanda tão aquecida por consumo no Brasil. Ontem, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, fez uma coletiva de imprensa para anunciar essas novas medidas, a elevação do IOF, e ele foi muito enfático, quase bravo aí para dizer que, apesar de tudo que a imprensa tem dito, a inflação no Brasil não está fora de controle, e ele fez questão de dizer que a gente não pode esquecer, nós brasileiros, que a inflação é muito mais alta em outros países. Eu não fico exatamente feliz com isso, porque não significa que a gente não esteja com uma inflação maior do que gostaríamos de ter. O fato de que outros países têm inflação alta não é alívio nenhum. Eu queria ver o Brasil com uma inflação muito pequena e muito residual. Se os outros sofrem mais com a gente, isso não pode servir de controle, exatamente. Não. Agora, só para entender uma questão, Ivana, no final de toda essa nossa conversa, mercado quer consumidor consumindo, portanto, economia aquecida. Se a economia aquece, ela vira um problema para o controle da própria economia e dos mecanismos da economia. Existe uma solução intermediária em que isso seja ponderado? Porque se eu aumento a renda, eu aumento o desejo das pessoas consumirem. Não é bem lógico que isso aconteça? Claro, é um efeito natural, esperado, e por isso precisa de política de governo para manter isso equilibrado. A gente reclama da elevação dos impostos sobre operação financeira e da taxa de juros, que também já subiu. É um remédio amargo, mas é um remédio necessário.
contrário. Então, quando o governo toma essas medidas, na verdade, ele está tomando a medida certa. É isso que faz a coisa manter sob controle. Para uma explicação mais completa, eu vou primeiro para uma super pós-graduação, ouvir mais economistas. Eu só estou pensando o seguinte, é igual o pai que te dá a mesada e fala assim, olha, estou te dando a mesada, mas não gasta muito não, que eu vou criar mecanismo regulador para você não gastar. Exatamente. Precisa que o pai controle, diga, olha, ensine a como gastar a mesada. É um pouco isso mesmo, Paulo Leite. Ivana Moreira conversou conosco sobre economia nessa manhã de sexta-feira aqui na Band News FM. Ivana, segunda-feira de volta. De volta, bom fim de semana para você e para os nossos ouvintes. Um ótimo fim de semana para você. Tchau. Tchau.